Então, mais uma vez, boa noite, irmãos, irmãs, companheiros de caminhada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez e com muita gratidão que levamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de recebermos, de estudarmos um pouco mais do Evangelho do seu Filho amado Jesus Cristo. Evangelho esse que hoje trouxemos para a nossa reflexão, o que costumamos chamar de as bem-aventuranças, também conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. As bem-aventuranças são 8 ensinamentos que Jesus trouxe até nós com sentidos muito fortes de consolação, de esperança e da certeza de que nada é por acaso e que Deus está no controle, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta em nossa caminhada. Eu acho que cada um de nós, dentro da vastidão de ensinamentos que Jesus trouxe até nós, dentro da enormidade de ensinamentos que é o Evangelho, cada um de nós temos alguma parte que nós gostamos mais, que nos fala mais forte ao coração. E isso geralmente se dá porque costuma ser as nossas dores. E é quase unanimidade quando a gente começa a perguntar e a pensar a respeito que a maioria das pessoas tem essa parte mais querida do Evangelho, é uma das 8 bem-aventuranças. Então é algo muito importante a gente estudar sempre, ter sempre em mente sobre esses ensinamentos de Jesus, porque eles são um caminho seguro para que a gente alcance a felicidade verdadeira. Não estamos falando aqui da felicidade temporária, da felicidade efêmera que os bens materiais e o mundo físico costumam proporcionar para rapidamente tirar de nós. Nós estamos falando da felicidade provida de mais alto, que é a felicidade efetivamente muito difícil para nós ainda de compreender, de conquistar, mas que quando conquistamos, ninguém, absolutamente ninguém, tira ela de nós. Não há ladrão que possa levar de nós essa felicidade verdadeira, não há ferrugem que corroa essa felicidade verdadeira. Então vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Falar das bem-aventuranças, em uma palestra de 45 minutos, é falar do coração do Evangelho. Se tivéssemos que resumir toda a proposta de transformação moral de Jesus em poucas palavras, talvez elas estivessem ali, no Sermão da Montanha. Mais do que promessas para uma vida futura, as bem-aventuranças são um roteiro para a felicidade possível já hoje, mesmo em meio às lutas e desafios da existência. Por que eu acho essa parte muito interessante e muito pertinente no nosso estudo? É porque é muito comum para nós encarnados ou para os irmãos desencarnados que ainda estão buscando o seu caminho, que as promessas de felicidade sejam exclusivamente futuras. Mas as bem-aventuranças não tratam apenas da felicidade futura. Elas nos dão um roteiro para que a gente consiga, ao menos, arranhar um pouco dessa felicidade já hoje. Vejamos que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puros os corações, porque verão a Deus. Ele não fala que é quando
tivermos puro coração, que no futuro poderemos ver Deus. Ele fala que se nós tivermos o coração puro, nós vamos ver Deus. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 minutos, mas será quando a gente conseguir purificar o nosso coração. Ou seja, purificar os nossos sentimentos. É uma coisa que pode ser agora. Depende única e exclusivamente do nosso esforço. O Sermão da Montanha é uma revolução moral. Muita gente gosta de revolução, né? Porque revolução parece que a gente está fazendo grandes mudanças. Mas a revolução de Jesus, que é uma revolução moral, não foi de uma hora para outra. O próprio Jesus, enquanto encarnado, não chegou a ver o resultado da revolução que ele trouxe. Ele, na sua sabedoria e na sua paciência, sabia que essa revolução não era instantânea. A revolução que ele trouxe não foi de armas, como muitos da época queriam. A revolução que ele trouxe foi de ideias, foi de reforma pessoal. Não era a reforma de um governo, não era a reforma de um país, de uma região. Era a reforma dentro de cada um de nós. E isso é a maior revolução que cada um de nós pode fazer. Muita gente gosta de muitas mudanças de forma rápida, mas a revolução verdadeira é essa que Jesus trouxe para nós, plantando a semente do amor, das bem-aventuranças. Vamos ver essas sementes que Jesus jogou e que hoje já frutificaram e nós já conseguimos entender, ao menos, o sentido dessas palavras e dessa revolução que Jesus trouxe. Bem verdade que ainda muitas vezes, infelizmente, falhamos em aplicá-las, mas já conseguimos, ao menos, compreendê-las. Quando Jesus sobe ao monte para ensinar, ele não apresenta leis civis, regras religiosas ou rituais. Era muito comum, na época em que Jesus esteve entre nós encarnado, que as leis religiosas e as leis civis se fundiam em uma coisa só. A gente consegue observar claramente no Antigo Testamento que ali não é pura e simplesmente leis morais, leis religiosas. Tem realmente um código de conduta civil de como cada cidadão, sob aquelas leis, deveria se comportar. Jesus não trouxe isso. Ele trouxe exclusivamente leis morais para a gente. Ele apresenta valores. Enquanto o mundo exalta a força bruta, Jesus exalta a mansidão. Enquanto o mundo valoriza o poder terreno, Jesus enaltece a humildade. Enquanto o mundo busca vencer os outros, Jesus ensina a vencermos a nós mesmos. Segundo Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças constituem a mais elevada síntese da lei divina, aplicada à vida humana. Conforme a gente conversou no começo do nosso estudo, o próprio Kardec deixa a entender que as bem-aventuranças são um resumo seguro de todo o Evangelho trazido até nós por Jesus. Então, inclusive, como são 8 bem-aventuranças, eu acho pouquíssimo provável que a gente consiga estudar as 8 hoje. Mas caso realmente a gente não consiga, vamos terminar as bem-aventuranças no próximo estudo, porque seria muita presunção imaginar que a gente vai conseguir estudar tanto conteúdo, uma revolução moral, como a gente já conversou, em 40 e poucos minutos. Mas não vamos nos apressar. É um estudo tão importante que cada segundo despendido estudando ele é um segundo que a gente ganha, não que a gente perde. Então vamos com calma. É importante, em determinado momento da nossa vida,
a gente parar um pouquinho, respirar e refletir sobre as coisas que a gente vê, que a gente ouve, sobre as coisas que a gente aprendeu. Eu trouxe uma pergunta para que cada um de nós, no seu íntimo, ache a sua resposta sobre o que nós estudamos até agora. A pergunta é: se Jesus estivesse falando hoje para mim, qual bem-aventurança eu mais precisaria ouvir? É claro que para a gente conseguir responder essa pergunta com mais precisão, a gente precisaria ter decorado todas as 8. E eu confesso que eu não tenho todas as 8 decoradas, mesmo depois de já ter feito o estudo. Eu preciso da minha listinha aqui para poder lembrar das todas as 8. Mas, gente, lembrando, isso aqui é um estudo que não termina quando essas luzes se apagam e essas portas se fecham. Esse estudo pode e deve continuar durante toda a nossa caminhada. Quando a gente chegar em casa, a gente fica pensando sobre isso. Amanhã, enquanto a gente está fazendo um servicinho, não, peraí, aquela bem-aventurança, qual era mesmo? A gente pega no Evangelho, na Bíblia, onde encontrar isso na internet é sempre fácil. Mas é importante que a gente tenha em mente também que o estudo deve prosseguir sempre. Então vamos entrar no que é considerada a primeira bem-aventurança. E não necessariamente ela está na ordem que Jesus recitou ela. Recitou não é a palavra ideal. Que Jesus proferiu elas no Sermão da Montanha. Mas nós vamos falar agora do bem-aventurados os pobres de espírito. Porque provavelmente é o mais famoso. E eu acho curioso que é muito comum, eu já vi várias vezes, as pessoas com um entendimento equivocado do que seria pobres de espírito. Eu já vi uma pessoa muito querida falar: não liga para ele não, porque ele é um pobre de espírito. Como se fosse algo de ruim, achando que a pobreza de espírito é algo ainda como se fosse um atraso espiritual, uma falta de elevação, de evolução espiritual. Então vamos entender, segundo a explicação de Kardec, o que deveria ser entendido pelos espíritas como pobres de espírito, porque os pobres de espírito serão bem-aventurados. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está exaltando a ignorância nem a pobreza material. Ou seja, pobre de espírito não é a pessoa sem cultura e nem a pessoa sem dinheiro. Na interpretação espírita, pobre de espírito é aquele que reconhece suas limitações e permanece aberto ao aprendizado. Reconhecer suas limitações é o conhece-te a ti mesmo. E estar aberto ao aprendizado é a reforma íntima. A gente adquirir os conhecimentos necessários para que a gente possa evoluir, nos depurarmos, para que a gente possa purificar os nossos corações, para que possamos ver Deus. O orgulho fecha portas. A humildade abre caminhos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina que a verdadeira grandeza está na simplicidade e não na superioridade aparente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Capítulo 7, item 2, deve estar aqui em algum lugar, bem aqui, o menorzinho, só para dificultar, mas a gente pegou ele. Cadê você? 7, item 2. Kardec nos diz: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes.
tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então Kardec, no capítulo 7, item 2, deixa claro que no entender do Espiritismo, o pobre de espírito não é a pessoa com pouca capacidade de raciocínio, não é a pessoa pobre materialmente, é o humilde, é aquela pessoa que se põe numa situação de humildade para conseguir com isso reconhecer os seus próprios erros e conseguir com isso evoluir, porque se a gente não entende as nossas dificuldades ainda, é muito difícil a gente conseguir superar essas dificuldades. Aí a gente tem que pensar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, qual é a aplicação prática que isso pode ter na minha vida? Porque vamos lá, eu vou dizer pelo menos para mim. De forma geral, a gente se acha até certo ponto humilde, mas às vezes, quando chega aquela contrariedade, aquela situação em que fica evidente que nós cometemos um erro, a gente não é tão humilde assim, a gente fica contrariado, a gente fica, como diria minha avó, agastado. A gente não gosta de ser contrariado ainda. E esse talvez seja a forma mais básica de falta de humildade. Não que isso seja uma condenação para nós, mas isso é um sinal claro que a gente ainda precisa praticar mais a humildade. Então, aplicações práticas em nossa vida. Aceitar críticas construtivas, reconhecer erros, estudar continuamente, evitar a presunção de achar que já sabe tudo. Sabemos que nem todos esses itens, para dizer o mínimo, são fáceis de aplicar no nosso dia a dia, gente. Mas são fundamentais para que a gente consiga purificar os nossos corações, para que a gente consiga evoluir na nossa caminhada espiritual, para que a gente consiga nos aproximarmos de Maria, de Jesus, de Deus, nosso Pai. Sem esse reconhecimento de que a gente precisa melhorar, de que a gente tem ainda algumas imperfeições para ser bem simplista, que temos algumas imperfeições para depurar. Então, uma vez que a gente conseguir interiorizar que precisamos ser humildes, que precisamos ser pobres de espírito, alcançaremos um pouco mais de bem-aventurança em nossas vidas. E vale a reflexão de cada um de nós, em quais situações o orgulho tem dificultado meu crescimento espiritual. Como eu falei, eu pessoalmente, muitas vezes, quando fica evidente que eu deveria ter procedido de determinada forma e optei por proceder da forma equivocada, eu me sinto contrariado. A minha primeira reação não é de reconhecimento da minha falha, é de contrariedade. Aí depois de um tempo assim, quando aquela contrariedade cede espaço um pouquinho, aí geralmente eu consigo reconhecer que a minha opção não foi a mais adequada. Mas também é um caso de treino. Nós temos que treinar. Isso não vai vir de uma hora para outra. Então, com isso, a gente pode passar para a próxima bem-aventurança, que essa aqui diz mais diretamente a grande parte da população mundial, porque nós vamos conversar agora sobre bem-aventurados os aflitos. E, gente, a gente já estudou diversas vezes que nós não viemos para esse mundo a passeio. Esse mundo não é um parque, um jardim. A gente está aqui para estudar, para ser provado, para resgatar nossos erros. E, com raras exceções, a gente não costuma gostar de estudar.
com raras exceções, a gente não costuma gostar de ir fazer prova. E com mais raras exceções ainda, a gente não gosta de pagar o que deve. Então, esse mundo ainda traz para a gente muitas aflições. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui eu trouxe propositalmente uma tradução diferente, porque em muitas traduções, palavras mudam. No começo, eu vi num livro, bem-aventurados os aflitos. E depois eu vi no outro, bem-aventurados os que choram. Então, no final, o sentimento é o mesmo, mas as palavras podem alterar um pouco. Esta é uma das passagens mais belas para a doutrina espírita. Sem a reencarnação e a imortalidade da alma, muitas dores pareceriam injustas. Por quê? Muitas dores pareceriam absolutamente injustas se a gente não crer na imortalidade da alma e na reencarnação. A gente também já viu aqui em algumas oportunidades como explicar bebês que já nascem com deficiências incuráveis, que vão dificultar a sua vida inteira. Quantas vezes a gente já não vê os justos sendo punidos, enquanto os injustos parecem prevalecer? Quantas vezes a gente já não se revoltou vendo algo que a gente reconhece como absolutamente injusto, mas que essa coisa se concretiza? Se a gente não entender que, primeiro, Deus está no controle o tempo inteiro, que Deus é infinitamente justo e bom, e que Ele não deixa que uma folha da árvore caia no chão sem o consentimento dele, então a gente pode ter certeza que essas aparentes injustiças têm um motivo justo. E como a gente não consegue ver esse motivo com a nossa ótica de espíritos encarnados, é fácil presumir que esse motivo justo está além da nossa compreensão, além do tempo em que a gente consegue observar os fatos. Então, se aquela criança tem aquele problema, e Deus é justo, algum motivo justo há de ter para aquele problema. É claro que não cabe a nós ficar julgando que motivo é esse. Isso é coisa da justiça divina. Mas é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente não se revolte, tanto contra a parte material desse fato, quanto a parte divina, confiando sempre na justiça de Deus. O Espiritismo oferece a compreensão de que nenhum sofrimento é inútil, nenhuma lágrima é ignorada por Deus, nenhuma prova ocorre sem finalidade educativa. Ou seja, mesmo que a gente tenha dívidas de vidas passadas para resgatar, Deus não permite, na sua benevolência, que a gente apenas sofra para resgatar. Esse resgate sempre vem acompanhado de um aprendizado. Não adianta nada eu, vamos dizer assim, pagar por um erro que eu cometi, não aprender com esse resgate e cometer esse erro novamente no futuro. Não parece ser essa a vontade e a justiça de alguém soberanamente justo e bom. Ele quer que nós, sobretudo, paremos de errar. Ele quer que nós nos aproximemos dele. Então, a parte educativa da prova que a gente passa é fundamental a gente ter sempre certeza disso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que as aflições podem ser consequências do passado ou instrumentos de crescimento moral. O sofrimento não é castigo, é oportunidade de aprendizado. O sofrimento não é castigo,
é oportunidade de aprendizado. Então vamos ver agora no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, item 12. Vamos ver o que Kardec fala para a gente sobre esse item. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura, ou seja, bendizer o sofrimento. Mais uma vez, a gente sabe que isso não é nada fácil. No momento de aflição, no momento de dificuldade, a gente seguir aquele ensinamento de Paulo, dai graças em tudo, não é fácil ainda. Mas é importante que a gente comece a exercitar essa habilidade de dar graça em tudo. Porque mesmo o mal que parece ser um mal simplesmente, ele tem várias facetas entre o que a gente já conversou de ser educativo e de ser um resgate que nos deixará com o espírito mais leve para continuar a nossa caminhada espiritual com menos esforço. Então, a aflição acompanhada da resignação é um remédio curativo para as nossas enfermidades da alma. Então tenhamos também isso sempre em mente. Quando alguma contrariedade, algo que parece ser simplesmente um mal, se abater sobre nós, tenhamos a calma de, não vou dizer ficar feliz necessariamente, mas que possamos compreender o objetivo de Deus, permitindo que aquilo aconteça conosco. E precisamos refletir que, quando surge a dificuldade, eu me pergunto, por que isso está acontecendo comigo? Ou o que Deus deseja me ensinar através disso? Mais uma vez, o caráter educativo das aflições. Ele, com certeza, essa aflição chega até nós, porque Deus está querendo nos dizer alguma coisa. E eu tenho certeza absoluta também que antes que Deus permitisse que essa aflição chegasse até nós, para que nós aprendêssemos um pouco mais da sua lei, Ele tentou que nós aprendêssemos de maneiras bem mais felizes. Só que, infelizmente, muitas vezes, a gente não dá ouvidos para essas formas mais carinhosas e mais amorosas que Deus se expressa. Mas a gente dificilmente deixa passar um sofrimento. Parece até que a gente gosta deles. E tem muita gente que diz, que eu já ouvi, de que espírita gosta de sofrer, mas na verdade não, tá? Eu sou espírita desde pequeno, não gosto de sofrer não. Passemos para a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurado os mansos. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não significa passividade. Jesus foi manso, mas nunca omisso. A mansidão é força sob controle. É a capacidade de responder ao mal sem reproduzir o mal. Isso é bem interessante. Também eu gosto dessa parte especificamente, porque ela me lembra uma pergunta simples, mas que nos faz refletir sobre muitas coisas. Se uma pessoa de bem mata um assassino, quantos assassinos continuam existindo no mundo? E a resposta é exatamente a mesma quantidade. Porque aquela pessoa que era uma pessoa de bem, que pode ter bons sentimentos, ela a partir de então passou a ser também um assassino. Morreu um assassino, surgiu outro. E isso é o que acontece quando a gente abre mão da nossa mansidão. É claro que existem atenuantes e agravantes,
mas manter o autocontrole sem ser omisso nas situações que são necessárias é um caminho seguro também para conseguirmos alcançar bem-aventuranças. Ser manso é vencer a agressividade dentro de nós, nos conflitos familiares, profissionais e sociais. Frequentemente queremos ter razão. Jesus nos convida, entretanto, a ter equilíbrio. É aquela história. A gente gosta muito de estar certo, mas nem sempre a gente está efetivamente certo. Então a gente tem que ter o equilíbrio para conseguir analisar a situação de uma forma mais ampla e conseguirmos compreender quando efetivamente a gente tem razão ou quando a gente não está exatamente do lado da razão. Tem aquela história, né, que diz que o homem casado ou é feliz ou tem razão. Eu não sei se isso é verdade. Como nós podemos aplicar essa bem-aventurança de bem-aventurados os mansos no nosso dia a dia? Antes de responder uma ofensa que tenhamos recebido, a gente para, respira, reflete sobre a situação e se pergunta: essa resposta que está aqui na ponta da língua para eu dar sobre isso, vai ajudar a mim, a outra pessoa, vai ajudar alguém? Ou é só uma resposta para ferir, para devolver a contrariedade que eu estou sofrendo? Parece óbvio, né, que a gente deveria fazer isso, mas é bem verdade que a gente muitas vezes ainda tem o instinto de responder na mesma moeda. A gente não para muitas vezes para pensar sobre a situação em que nós estamos envolvidos. Se alguém falou uma coisa que a gente não gostou, a gente já devolve do mesmo jeito. E conseguimos o que com isso? Geralmente é só mais discussão, é só mais problema, é só mais contrariedade. Raramente esse tipo de comportamento leva a uma solução, a algo feliz, a uma bem-aventurança. Aí, para a gente ficar pensando sobre essa bem-aventurança, eu achei interessante que nós nos perguntemos qual conflito da minha vida seria transformado se eu praticasse mais mansidão. Ou seja, todos nós aqui já temos uma certa idade e já passamos por muitas situações conflitosas em nossa vida. Vale a pena a gente fazer uma reflexão, uma retrospectiva, para pensar que se em algumas dessas situações, se eu tivesse praticado mais a mansidão, será que eu teria tido uma resolução melhor desse conflito? É uma pergunta válida. Continuando, porque o tempo avança, e nós vamos adentrar na quarta bem-aventurança, que seria a metade do número total. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça divina é diferente da justiça humana. Nós enxergamos apenas uma existência. Deus vê toda a trajetória do Espírito. Por isso, muitas vezes, aquilo que parece desigual aos nossos olhos obedece a leis sábias de progresso e reparação. Eu até faria um concerto aqui, uma reparação desse texto, porque eu escrevi aqui que, por isso, muitas vezes, aquilo que parece desigual. Não, por isso, sempre aquilo que parece desigual aos nossos olhos obedece a leis sábias de progresso e reparação. Porque a lei de Deus, a lei do progresso, não tem falha. Se a gente está passando por alguma adversidade, certamente é para o nosso próprio bem. Mesmo que a gente ainda não consiga perceber
que lá na frente, essa adversidade temporária que a gente vai passar, vai nos trazer muita felicidade e coisas boas. Ter fome de justiça não é desejar vingança. Justiça e vingança são coisas absolutamente diferentes. Diria até talvez que sejam antônimos. Quem busca vingança nunca encontra a justiça. Quem busca a justiça nunca busca vingança. Ter fome de justiça é desejar o bem, é trabalhar pela honestidade, é defender o que é correto, sem ódio. Essa parte final do sem ódio vale um estudo à parte, né? Porque muitas vezes a gente entende que estamos do lado da justiça. Gostamos de crer assim. E a gente confunde a injustiça, o erro que é a injustiça, com aquele que está praticando. A gente deve combater ferozmente a injustiça, mas a gente não deve combater a pessoa que pratica ela. Aquela pessoa que ainda está praticando a injustiça, que a gente consegue já perceber, ela é uma pessoa como nós, que tem as suas dificuldades, que tem as suas inseguranças e que precisa do apoio dos irmãos superiores. E eu não estou dizendo que sejamos nós, mas da mesma forma que nós também precisamos do apoio dos espíritos benfeitores, esses irmãos que ainda se comprazem com a injustiça, eles também são merecedores do apoio dos espíritos superiores. Eles se diferem muito pouco de nós ainda. Então, não faltemos com a humildade de nos acharmos melhores. Nós podemos estar em condições de perceber essas injustiças sendo cometidas, mas não nos achemos superiores do que aquele irmão ainda de que está emanando esses atos que causam essa injustiça. É algo sutil, mas é algo importante. Primeiro porque nós já estudamos a bem-aventurança sobre a humildade. Então, combatemos a injustiça. Não combatemos os irmãos que ainda se comprazem com ela. Sobre isso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, capítulo 28, que é a parte sobre preces espíritas. Olha só o que Kardec separou aqui para a gente. Estou chegando lá. Mais uma. Cheguei. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 50. Preces espíritas. Coletânea de preces espíritas. Prece pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Por minha causa quem? Jesus. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 6, 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder alma e corpo no inferno. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Kardec faz aqui um prefácio sobre as perseguições, obviamente injustas, que o Espiritismo recebeu nas primeiras horas, nos primeiros anos.
quando muitas pessoas, inclusive alegando motivos justos, perseguiram Kardec e os demais espíritas da primeira hora. Então ele lembra a passagem onde Jesus disse que bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos, injuriados e maltratados de forma geral por perseguir, por defender a justiça. Eu quero crer que até hoje a gente ainda luta contra algumas injustiças e que cada vez menos a gente cometa essas injustiças. E que quando nós, porventura, as cometermos, que seja, por assim dizer, sem perceber, e que nós tenhamos a humildade de analisarmos a situação e corrigirmos o nosso erro. Para finalizar, vamos com a reflexão sobre essa bem-aventurança. Devemos perguntar a nós mesmos se estou lutando por justiça ou apenas que prevaleça a minha vontade. Porque, como a gente já conversou aqui, muitas vezes a gente confunde o que é justo com o que a gente quer. A gente confunde a nossa própria vontade com a justiça. Às vezes, na maior boa-fé. Às vezes, já percebendo o nosso equívoco. Mas, quando for de boa-fé, que a gente tenha a humildade de ouvir aquela crítica construtiva que a gente falou no começo do estudo, porque Deus, com a sua infinita misericórdia, não vai deixar que alguém de boa fé cometa e persista no erro sem perceber. Entra as medidas educativas que nos ajudam a perceber as nossas imperfeições, se nós tivermos a humildade de assim proceder, e que a gente tenha sempre a vontade de continuar estudando e aprendendo as formas de cada vez mais errarmos menos. Afinal de contas, eu acredito que é para isso que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, por compartilharem conosco o estudo dessa noite, e que Deus continue nos abençoando sempre.